Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas o Senhor teve misericórdia de nós e fez com que o Senhor Jesus recebesse toda a maldição e julgamento que nós merecíamos receber, através do sangue precioso do Senhor Jesus. O Senhor nos salvou, sem nenhum valor a ser pago por nós. O Senhor nos considerou como seus filhos, nos permitiu a esperança eterna de podermos entrar no seu reino. Nós agradecemos por toda essa graça permitida. Nesse tempo, nós que fomos salvos pelo sangue precioso do Senhor, agora estamos reunidos diante do Senhor, aprendendo a sua palavra, estando em comunhão diante do Senhor. Nós agradecemos por toda essa graça, Senhor. Toda a palavra que o Senhor Deus deseja manifestar hoje para nós. Qual é a sua vontade? Qual é o trabalho que nós devemos fazer? Que o Senhor Deus possa nos ensinar mais ainda. Nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui hoje, cada um em sua casa, cada um em sua região, que o Senhor Deus possa estar junto com eles. Que o Senhor Deus permita a graça necessária para cada um deles. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Aqueles que estiverem no meio da tentação, que o Senhor Deus possa cuidar de cada um deles. Que o Senhor possa olhar por eles. Que o Senhor Deus possa sustentar através da mão de graça, para que nenhum deles se perca, Senhor. Que nenhuma pessoa entre nós realmente se perca, que possa ser sustentado, segurado pela mão de graça do Senhor. Que nesse tempo o Senhor e o Espírito Santo possa nos conduzir. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대에서 준비하신 찬송해 주시겠습니다. 내가 늘 바라던 참빛의
Muito obrigado. Vamos procurar uma palavra da Bíblia, a palavra de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 7. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Até aqui. Então, o tempo frio do inverno realmente já passou e agora está chegando a primavera. Da mesma maneira como passa o inverno e chega a primavera. Então, para nós também o Senhor Deus ele permitiu um tempo oportuno. Então, durante os anos que se passaram, esse último ano ainda mais, realmente foi um tempo muito difícil, por conta de uma doença chamada coronavírus. Então, não foi somente a nós, mas todas as pessoas do mundo ficaram sendo restringidas da sua vivência. Muitas pessoas passaram por diversas dificuldades. Então, mais do que qualquer coisa, nós podemos estar livres para podermos pregar o Evangelho. Realmente existem muitos trabalhos que nós devemos fazer, mas nós não conseguimos fazer isso. É algo muito realmente infeliz, que dá pena, que é realmente um grande abafo para nós. Porque nós estamos pregando o Evangelho no meio da dificuldade, guardando a fé, no meio dessa vivência toda, no meio desses problemas, nós estamos guardando a fé. Realmente é algo que eu agradeço muito ao Senhor Deus, porque eu vejo que os irmãos e irmãs se esforçam por conta do Evangelho. Mesmo no meio dessa dificuldade, tem muitas pessoas que recebem a salvação ainda. Então eu agradeço muito por todo esse trabalho. Então, durante os dias que se passaram, eu ouvi notícias da Filipinas. Eu recebi as notícias pelas fotos, pela própria ligação direta deles. Então, estranhamente, lá é claro que existe a doença do coronavírus, mas para pregar o Evangelho ou eles poderem se reunir, eu acredito que não tem tantas restrições assim. Até por isso que mais pessoas do que antes do coronavírus receberam a salvação. Então existe essa notícia tão feliz. Então muitas das nossas igrejas que estão pelo exterior. Então realmente existem irmãos, irmãs, pessoas que estão passando por dificuldades por conta dessa doença. Tem muitas pessoas com dificuldades financeiras também. Mas nós estamos orando todos juntos, nós estamos realmente fazendo o trabalho por todos. Existe uma grande consolação, uma grande felicidade para nós. Então acredito que o Senhor Deus também há de se agradar por todo esse trabalho que temos feito. Então, pelo domingo pela manhã nós estamos ouvindo a palavra de Mateus capítulo 5, aprendendo sobre a palavra do bem-aventurado, que é do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele olhou para nós e ele estava sentado sobre um monte
e na frente dele estavam seus discípulos, e ali logo atrás estava a multidão, muitas pessoas assentadas para ouvirem a palavra. Nós podemos imaginar como que foi esse tempo. Então, não somente aquele tempo, mas agora também. O Senhor Jesus, ele está olhando para todas as pessoas do mundo como se fosse um rebanho. E não somente os discípulos do Senhor que estão ali acreditando no Senhor, mas todos os santos estão ali ao lado. Então o Senhor, ele está realmente dizendo essa palavra para aquelas pessoas, para nós também de igual maneira como somos rebanhos. Então essa palavra que o Senhor Jesus, ele disse. A palavra de Mateus capítulo 5, 6 e 7. O Senhor, ele disse essas palavras realmente um conteúdo bem longo em cima da montanha. E a primeira palavra, que é o centro, que eu acredito que tem o maior peso para nós pensarmos de forma bem minuciosa, devemos estudá-la, porque ela é muito importante, que fala sobre o bem-aventurado. Quer dizer que o Senhor Deus, ele deseja nos permitir a graça, a bênção, mas esta bênção é diferente da bênção que o ser humano, ele acredita ser. Porque o Senhor Deus, ele não permite algo que o homem está pedindo. O Senhor Deus, ele nos permite a coisa mais necessária. E então o Senhor Deus, ele está falando sobre algo que é mais necessário para nós. E essa graça se torna a bênção para nossas vidas. Então nós vamos para o céu, porque nós somos as pessoas que recebemos essa bênção. Então nós precisamos aprender pela palavra. Qual é essa bênção que o Senhor Deus, ele quer nos permitir? E essas pessoas que receberam a bênção do Senhor, porque eles vão para o reino dos céus. Então eles são as pessoas que têm o formato de que podem ir ao reino do céu. Então, eles precisam ter os requisitos, a dignidade, precisam ter a personalidade espiritual. Então através dessa palavra curta, nós podemos aprender sobre tudo isso e podemos conhecer. É por isso que quem é pobre de espírito, então realmente como eu já havia pregado antes, a pessoa ela vem realmente de mãos vazias para este mundo, e também quando parte, ela parte de mãos vazias. Então, como já disse, nós somos como peregrinos. Este mundo não é nosso, este mundo é um lugar de passagem, que nós estamos passando para ir para o reino dos céus, que é reino eterno do Senhor Deus Pai, que também nos pertence. Então nós precisamos saber que enquanto estamos nessa terra, nós somos pobres, não temos esperança alguma. Este mundo realmente não tem esperança para nós. As pessoas que são pobres, elas desejam realmente se enriquecer, não é? Então, mas qual é a verdadeira felicidade? Qual é a verdadeira riqueza que podemos obter nessa terra? Não existe. Então, porque o espírito realmente está tudo na mão do Senhor Deus. É por isso que a carne, mesmo estando pobre, ou mesmo que a própria carne seja rica, realmente o espírito dessa pessoa é muito coitado, muito perdida. Precisa conhecer qual é a verdadeira felicidade, qual é a verdadeira riqueza espiritual. E é por isso que as pessoas que vivem neste mundo realmente sem rumo, perdidas, presas a este mundo. Então realmente essas pessoas precisam descobrir o seu formato tão infeliz deste mundo para que possam conseguir entrar no reino dos céus. Então para entrar no reino dos céus é o maior trabalho que o cristão ele precisa perceber e fazer. É por isso que uma pessoa que é mansa realmente é bem-aventurada. Tá? Bem-aventurados os que choram também. Então quer dizer que realmente uma pessoa que verdadeiramente diante do Senhor Deus ele é pobre, ele é uma pessoa realmente necessitada. Nesse momento, através do seu pecado, toda a maldição, todo o julgamento que ele precisava receber, ele percebe que é algo que é inevitável. É por isso que ele chora por conta do pecado dele. É por isso que essas pessoas elas podem ser consoladas. Então ser consolado quer dizer que o Senhor Deus Pai perdoou os seus pecados. Então você não irá mais receber o julgamento, o castigo diante do Senhor Deus. Então esse é o maior consolo que pode existir. E também, realmente, olhando para essas pessoas que choram, o Senhor ele pode perdoar o pecado dessas pessoas. E o Senhor ele já disse que ele iria salvar a eles. E também quando fala que é uma pessoa que é mansa, então uma pessoa que recebeu a salvação,
Ele recebeu o perdão dos pecados, ele foi justificado. Ele não somente recebeu a vida do Senhor, mas ele recebeu o coração de Cristo através do Espírito Santo. Então agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então quer dizer que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, é plantado o coração do Senhor Jesus em nós. Então o coração do Senhor Jesus, se olharmos em Mateus capítulo 10, versículo 29 também, o Senhor disse que eu sou manso e humilde de coração. Então realmente toma o meu jugo e segue-me. Então o Senhor ele está dizendo que a mansidão é uma das personalidades do Senhor. Isso também é uma das características espirituais do Senhor. Então através do Espírito Santo ter o coração manso. Então você ser manso diante do Senhor. Quer dizer que qual tipo de dificuldade ou dor que você tenha, é você estar obedecendo, servindo ao trabalho do Senhor. Isso é mansidão. Então o Senhor ele diz que daria a herança para ele. Então quer dizer que existe a bênção que o Senhor quer permitir para essas pessoas, que são para as pessoas que receberam a salvação. Então quer dizer que realmente o Senhor ele permite a mansidão para as pessoas para obedecerem a palavra do Senhor. Antes de receberem a salvação, as pessoas são individualistas, elas vivem somente por si mesmas, têm um coração duro, as pessoas vão se tornando cada momento mais bravas. Quer dizer que a cada momento mais o coração vai se perdendo a essas coisas. Então, ele vai se perdendo as coisas do mundo. É por isso que nós precisamos agora estar calados, obedecendo, ter um coração manso, onde vai sumindo toda essa característica antiga nossa. Então quando nós temos esse novo coração, e quando nós temos esse acontecimento, essa evidência em nossas vidas, isso mostra como testificação de que nós recebemos a salvação. Quer dizer que nós começamos a ter a personalidade do Senhor. Então podemos ver que existe o reino do Senhor. Então quem tem sede e fome, realmente uma pessoa que é mansa também, ela possui a verdadeira felicidade, satisfação e alegria em seu coração. Mas tem pessoas que estão com sede e fome dentro do coração. É por isso que ter o coração de querer fazer a vontade do Senhor Deus. Então não ter o que comer, não é que ele está com fome, não é por não ter o que beber que ele está com sede, mas sim o coração de querer fazer a vontade do Senhor. Quer dizer que essa pessoa que realmente como está com fome ou está com sede, a mesma coisa, está buscando afetuosamente para fazer a vontade do Senhor. Isso é algo do Senhor Jesus. Então mesmo ele estando diante da cruz, ele disse, realmente que não faça conforme a minha vontade, mas sim com a vontade do Pai. Então quando o Senhor ele estava com fome com 40 dias, Satanás apareceu para o Senhor e disse para transformar as pedras em pães. E o Senhor Jesus disse que não só do pão o homem viverá o homem, mas de toda a palavra proferida da boca de Deus. Então quer dizer que cada momento mais o nosso espírito vai crescendo, vai se desenvolvendo, tendo a vontade, o coração de querer fazer a vontade do Senhor Deus, de obedecer a palavra do Senhor Deus. Quer dizer que esse é o significado. Quer dizer que ele tem esse coração afetuoso de fazer esta vontade do Senhor. Então se olharmos em Samaria, quando o Senhor Jesus ele foi beber a água, realmente ele estava com sede, ele estava cansado. Mas ele disse que havia outra comida que realmente ele precisa comer, que não é essa comida carnal. Então ele está dizendo que fazer a vontade do Pai é a minha alimentação. Então algo mais importante do que comer ou beber agora é fazer a vontade do Senhor Deus. Então esse coração do Senhor precisa se tornar o nosso coração. É por isso que uma pessoa está com sede. Quer dizer que o Senhor ele irá permitir o quê? A satisfação. O Senhor irá preencher, o Senhor satisfazer toda essa sede e essa fome. Então primeiro o que precisa ser feito? Buscar o seu reino, primeiro a sua justiça. Buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Quer dizer que então as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer que a graça espiritual,
a graça carnal, tudo que nós necessitamos. O Senhor, Ele há de preencher para nós. É por isso que o Senhor, Ele preenche a barriga do justo. Então isso é uma promessa importante, preciosa do Senhor. E bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Então, se nós olharmos essa palavra, realmente eu gostaria que nós pudéssemos pensar nessa palavra. Então, bem-aventurados misericordiosos. O que é isso? Você ter misericordiosa quer dizer que você ter pena, você ter piedade, quer dizer que você dá uma chance, uma oportunidade, você pode compreender, você respeita. Então tudo isso de olhar para o próximo e servir a essa pessoa, quer dizer que isso você tem a piedade, você tem a misericórdia por aquela pessoa. Então existem duas grandes características no Senhor. Então primeiro é a misericórdia e depois o amor. O Senhor é um lugar justo e a justiça do Senhor realmente manifesta pela lei do Senhor. Isso demonstra a justiça do Senhor. Então o Senhor disse que um espírito que peca, ele morre. Isso é a justiça do Senhor. Então, mas não é que somente existe a justiça do Senhor e não existe amor. Porque senão nós todos merecemos ir para a perdição. Então, mas esse amor do Senhor Deus, ela se manifestou através da graça. A graça do Senhor pode salvar, pode perdoar qualquer um. Isso é a graça do Senhor. A graça do Senhor é aquela que se manifesta para nós como é o Senhor. É por isso que Romanos capítulo 5, versículo 8, quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós e Ele manifestou, Ele confirmou o seu amor por nós. Quer dizer que o amor do Senhor para conosco. Então mesmo que tenhamos partido do Senhor, mesmo que tenhamos ido contra o Senhor, mesmo que nós tenhamos pecado um tipo de pecado, esse pecado realmente é algo normal que deva receber o julgamento do Senhor. Mas o Senhor, Ele não deseja que qualquer outro pecador vá para a perdição. É por isso que quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos do Senhor por conta dos nossos pecados, o Senhor, Ele nos amou, e não só amou pela palavra, mas Ele permitiu o seu Filho unigênito por nós, e morreu na cruz. Quer dizer que Ele nos perdoou, e nos fez o trabalho de nos salvar. Então esse amor do Senhor Deus é totalmente diferente do amor do homem. O amor do homem é bem condicional e direcionado. Então uma pessoa precisa me amar para eu amar a outra pessoa. A pessoa se me odeia, eu odeio aquela pessoa também. Então amor condicional. Um amor direcionado de que eu olho para aquela pessoa e quanto mais a personalidade vai se formando, aquela pessoa ela vai se tornando uma pessoa com um coração mais manso, vai querendo aceitar a todos, tem paciência, mas isso não é perfeito. Realmente o amor perfeito é o amor HP, o amor do Senhor Deus para com o homem. É um amor totalmente completo, diferente do amor dos homens. Um amor perfeito, completo, um amor incondicional. Então se o amor ele é realmente incondicional, não importa se você seja mau, se você seja bom, se tenha isso ou não. É o amor de ter pena, de ter misericórdia. Quer dizer que este é o amor HP. Então o Senhor ele não deseja que nenhum pecador pereça. É por isso que o amor do Senhor se manifestou através da misericórdia, através da piedade. É por isso que João capítulo 4, versículo 10. Então não que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus nos amou primeiro.
e permitiu o seu Filho unigênito para a propiciação dos nossos pecados. Então quer dizer que nós havíamos nos tornado inimigos contra o Senhor por conta do nosso pecado, mas pela morte do Senhor Jesus na cruz, Ele se tornou o sacrifício para a propiciação dos nossos pecados. Quer dizer que Ele permitiu a graça do Senhor para que nós, que éramos inimigos do Senhor, que éramos pecadores, agora possamos dar as mãos com o Senhor, possamos nos reconciliar. Então, antes de conhecermos o Senhor, antes de amarmos o Senhor, Ele nos amou primeiro. Quando éramos inimigos, quando nós éramos inimigos do Senhor por conta de nossos pecados, o Senhor, Ele teve misericórdia de nós. Então vamos procurar a palavra de Efésios, capítulo 2. Palavra de Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós antes seguíamos o príncipe da potestade. Nós vivíamos seguindo essa carne corrupta, seguindo a vontade da carne e do coração. Como qualquer outra pessoa no mundo, realmente nós, já por origem, por natureza, éramos filhos da ira, que merecemos receber o julgamento diante do Senhor Deus. Então, mas o Senhor, que é cheio da misericórdia, e através do seu grande amor, Ele realmente veio para todos nós. Quer dizer que o Senhor, Ele é o que está cheio da misericórdia. O Senhor que teve piedade de nós. O Senhor que nos amou. O Senhor através desse seu grande amor. Então, como é grande esse amor do Senhor? Nós não podemos compreender perfeitamente. Mas realmente a altura do amor do Senhor, num lugar tão alto. Realmente aquela profundidade, quer dizer que é a profundidade de um pecador que iria para o inferno, estava lá nas profundezas. O Senhor, Ele puxa lá de baixo e trouxe para cima. E a largura, quer dizer que é um lugar realmente bem maior do que o mar. Quer dizer que é um amor que pode englobar a todos. O comprimento do amor é eterno. Então quer dizer que esse grande amor tão surpreendente, então esse grande amor dentro de mim, então esse grande amor que instaura a felicidade dentro de mim, então esse grande amor. Então qual tipo de pecador que seja, o Senhor, Ele tem misericórdia e o recebe. Então esse é o grande amor, surpreendente. Então o Senhor que é cheio da misericórdia, que esse é o resultado do Senhor ter misericórdia. Então se não existe realmente a misericórdia do Senhor Deus, nenhuma pessoa poderia receber a salvação. Então alguma pessoa fala, eu sou justo, eu sou bom, é por isso que eu recebi a salvação. Não, não existe nenhuma pessoa assim. Nós temos recebido a salvação é por conta da misericórdia do Senhor. Então antes mesmo de nós conhecermos ao Senhor, antes de amarmos ao Senhor, o Senhor, Ele nos amou primeiro. O Senhor que é cheio dessa misericórdia, Ele manifestou seu grande amor por nós. E é por isso que nós conseguimos receber a salvação de qualquer maneira. Então isso não vem de nós, mas é o que? É dom de Deus. Quer dizer que o amor, o presente de graça do Senhor, que é a salvação. É por isso em Mateus capítulo 14, versículo 18, entre os outros versículos, nós podemos ver que realmente o Senhor não deseja que nenhuma pessoa pereça,
Realmente esse não é o desejo do Senhor, que as pessoas realmente possam perecer. Mas qual menor, qual a pessoa mais coitada seja, o Senhor, Ele não deseja que nenhuma dessas pessoas percam a vida, percam o espírito para o inferno. Mas o Senhor, em 1 Timóteo capítulo 4, Ele disse que Ele deseja que todas as pessoas possam chegar ao caminho da verdade. Como em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 9. Realmente o Senhor não deseja que nenhuma pessoa realmente pereça, mas sim que possa realmente vir para diante do Senhor e possa receber a salvação, possa ser justificada, porque é por isso que o Senhor tem essa paciência, Ele aguarda. Então, realmente, como o amor é sofredor, como nós já vimos. Então, realmente, como o Senhor Deus, Ele pode nos esperar por tanto tempo. Então, o pecador, coitado, queria para o inferno, mas o Senhor, Ele tem esse amor de nos esperar. Então quer dizer que através da ajuda do Senhor, através do seu apoio, realmente de qualquer maneira ou não, nós iremos receber a salvação. Através de toda a grande graça do Senhor. Então, através da ressurreição do Senhor Jesus na cruz, todos nós que éramos pecadores agora realmente ressuscitamos para nos tornarmos de uma nova esperança. Então, através de toda aquela grande misericórdia que o Senhor Ele tem. Então, o Senhor Jesus, Ele morreu por nós. Ele ressuscitou. Quer dizer que Ele nos permitiu a salvação, a esperança para podermos entrar no seu reino. Então nós nascemos de novo e nos deu a esperança nova para podermos entrar no reino do Senhor. Ele nos permitiu a herança nova. Quer dizer que isso que o Senhor Ele preparou por nós. Então o Senhor Ele preparou para nós no reino do Senhor. Quer dizer que nós somos um povo que precisamos receber a salvação e ir para o seu reino. Isso somente ocorre através da misericórdia do Senhor. Isso é surpreendente, não é? É por isso que nós somos pessoas agora que recebemos essa misericórdia do Senhor, esse amor do Senhor. Como em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, realmente nós não recebemos a justificação pelas nossas obras. Então foi somente pela misericórdia do Senhor e nós realmente recebemos a lavagem do Espírito e assim nós fomos renovados no Senhor. Então nós temos recebido a salvação não é através das nossas obras. O Senhor, Ele nos permitiu a santidade, a justificação, para que nós possamos entrar no reino do Senhor Deus. Quer dizer que agora nós temos a viva esperança de entrar no reino do Senhor. Então nosso coração, a nossa vida, agora todas elas são renovadas. Quer dizer que isso é a grande misericórdia do Senhor. Isso é a grande graça do Senhor também. Então é por isso que essa grande misericórdia do Senhor, ela é bem surpreendente. Quer dizer que esse é o grande amor do Senhor. Quando olhamos em Miqueias capítulo 7, versículo 19 também. Então tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Então o Senhor, Ele há de se apiedar-se de nós. Ele pisou sobre os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele botou para sujeitar. E Ele pegou todos os nossos pecados e jogou para as profundezas do mar. Então, caso que as pessoas possam ficar preocupadas, o Senhor, Ele agora disse essa palavra com diversas formas diferentes. Então, quer dizer que nós recebemos essa misericórdia, representa receber o amor do Senhor. É por isso que em Isaías capítulo 55, versículo 7, quer dizer que o ímpio, o injusto, ele precisa largar o seu pensamento e retornar para o Senhor. Então, o Senhor, Ele terá misericórdia. O Senhor tem misericórdia. Então, retorne, que o Senhor terá misericórdia. Então, venha para o Senhor. Então, logo o Senhor, Ele irá perdoá-los. Então, isso é uma palavra muito, muito preciosa. Qual tipo de pecador que essa pessoa seja. Tem pessoas que falam, o Senhor, Ele não vai receber um pecador imundo como eu. Eu mereço receber o julgamento, o castigo diante do Senhor, porque eu só sei pecar, eu só sei fazer coisas ruins. É por isso que eu vou receber o julgamento, o castigo diante do Senhor Deus. Como é que eu vou poder ir para diante do Senhor Deus? E olhando para a sua própria vida, o diabo ele vai e fala, é verdade, um pecador como você o Senhor não vai receber.
É por isso que ele realmente se perde no meio do pecado e ele fala: acabou para mim. Então, mas o Senhor Deus não é assim. Então, até a pessoa mais maligna, ele precisa largar o seu caminho. Ela precisa largar o seu pensamento. Ela precisa ir para diante do Senhor. E então o Senhor, ele há de perdoar. Então, quer dizer que o Senhor, ele terá misericórdia. O Senhor irá os aceitar. O Senhor está dizendo continuamente para eles retornarem. É por isso que em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9 em diante, nós podemos ver que o Senhor, ele deu diversas realmente parábolas e exemplos. O Senhor mostrou sobre o publicano e o fariseu que subiram ao templo para orarem. Então, naquele tempo, os fariseus eram realmente os maiores exemplos do povo de Israel e o povo elite de que serviam o Senhor. Quer dizer que eles eram mais próximos, mais religiosos, mais próximos do Senhor Deus. Aqueles que guardam a lei por completo. Aqueles que oram realmente de forma mais longa possível. Aqueles que não pecam. Então o fariseu, quando ele orou realmente com as mãos para cima, dizendo: Senhor Deus, Pai, eu jejuo 2 vezes na semana pelo Senhor. Eu sempre dou o meu dízimo. Então eu não furto, eu não roubo, eu não adultero como os outros pecadores. Senhor, obrigado, eu agradeço por não ser igual aquele publicano ali. Então, aquela palavra dele está certa. Então, ele é uma pessoa mais justa do que os outros. Mas isso não tem como se tornar justiça diante do Senhor Deus. Olhamos em Isaías capítulo 64. Realmente todos nós somos imundos, somos pecadores. Nós somos como o trapo da imundícia. Então nós somos como um trapo imundo diante do Senhor. O Senhor olha para nós e percebe: nossa, como eles são sujos. E nós estamos ali querendo mostrar para o Senhor, dizendo: Senhor, minha roupa não é bonita? Isso é hipocrisia, o Senhor não irá receber. A justiça do homem realmente não funciona diante do Senhor. É como uma roupa imunda, suja. É por isso que Adão e Eva terem cozido uma saia com folha de figueiras. O Senhor, olhando isso, o Senhor recusou, negou essa roupa. Mas então, o publicano, ele estando lá atrás, de cabeça baixa, orando. Então ele realmente é um homem que é incomparável com o fariseu. Ele pecou tanto na vida dele. Ele está realmente pedindo impostos, cobrando impostos do seu próprio povo judeu. Então quer dizer que eles eram como se fossem estelionatários. Eles pecavam muito. Mas ele também querendo buscar a graça do Senhor. Mas ele não conseguia ir para diante do Senhor. O fariseu orava olhando para cima. Mas esse publicano, diferente do fariseu, não consegue nem levantar a cabeça. Ele fala: Senhor, eu sou pecador. Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele não fala isso, esse pecado ou outro pecado. Ele está falando que ele é um pedaço de pecado. Ele é um pecado que irá para a profundeza do inferno. Mas ele está dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Então, mesmo matando 100.000 pessoas, você pode dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Será que não tem como dizer isso? Claro que por conta do pecado dele, mesmo ele matando 100 pessoas, ou sendo sentenciado 100 vezes, ou sentenciado à morte, então, mas mesmo assim ele está pedindo a misericórdia. Então, mas o homem não tem como fazer isso, não é? Mas o Senhor, ele tem misericórdia de qualquer pecador. Então, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Então, realmente, uma pessoa que é cheia do pecado, que é coitada, o Senhor permite a graça para ele, para que ele possa depender dessa promessa, dessa graça do Senhor, dessa misericórdia, porque o Senhor, ele disse o quê? Realmente o publicano foi justificado, ele desceu para casa. Então, como que o publicano foi justificado? O fariseu que deveria ser justificado, mas as obras do fariseu não se tornam justiça diante do Senhor. Então, Adão também, que quando ele disse que ele estava nu, é por isso que o Senhor, ele fez uma roupa, mesmo ele estando com aquela saia. O Senhor usou o couro de um animal. Então quer dizer que quando nós estamos totalmente perdidos, nós nos reconhecemos diante do Senhor, o Senhor, ele permite a roupa, ele permite a sua graça. Então ele realmente foi justificado e voltou para casa.
Então o Senhor é aquele que pode nos salvar. Então o Senhor, através da sua graça, Ele realmente permite todo o seu amor. E é por isso que se olharmos em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 4, tá, através da libertação de Cristo, de Cristo Jesus, realmente nós nos tornamos libertos, sem nenhum valor a ser pago. Sem nenhum valor a ser pago, nós fomos justificados. Então quer dizer que nós recebemos a justificação de qualquer maneira. E então, por isso que nós recebemos a salvação, quer dizer que essa pessoa recebeu o perdão dos pecados, recebeu a piedade do Senhor. Então nós todos agora vamos através disso, através dessa graça do Senhor. Então o homem, ele não se fracassa, ele não se perde por conta do muito pecado que ele tem. Então através dessa grande misericórdia do Senhor, já que nós não acreditamos, já que nós não nos arrependemos, as pessoas elas fracassam. É por isso que em Romanos capítulo 2, versículo 4, 5. Então realmente realmente saber sobre essa misericórdia do Senhor, através da paciência, da aguardar do sustento do Senhor. O Senhor, Ele está nos segurando, mas você está negando isso? Você recusa isso? Quer dizer que como é que você vai realmente pensar ou agir nesse serviço do Senhor? Então o Senhor, Ele é aquele que tem a graça para aceitar o pecador. Então, mas você negar, você se perder, você está desprezando este amor do Senhor Deus. Por conta da teimosia, dizendo, mesmo que eu morrer eu não vou acreditar. Eu não vou me arrepender. Quando chegar o dia da ira do Senhor, realmente, o dia do julgamento, essa pessoa ela vai receber o julgamento. Mas eles não acreditam no julgamento do Senhor. O homem, ele ser julgado diante do Senhor Deus. É por conta do amor do Senhor tão misericordioso de permitir a graça, vai querer permitir a salvação para todos, mas as pessoas não se arrependem, as pessoas não querem acreditar nisso. E é por isso, em Mateus capítulo 5, versículo 7, então, bem-aventurados misericordiosos, porque eles terão a misericórdia. Então, realmente, quem é que pode ter misericórdia? Aquele que recebeu a misericórdia do Senhor. Aquele que recebeu a misericórdia do Senhor, ele pode alcançar a misericórdia. Uma pessoa que recebeu o amor do Senhor, ele pode amar o próximo através do amor do Senhor. É por isso que é bem-aventurados misericordiosos. Então quando você tem a misericórdia do Senhor, então essa pessoa pode receber uma maior misericórdia diante do Senhor Deus. Quando nós recebemos a salvação diante do Senhor Deus, nós recebemos através da grande misericórdia do Senhor, porque Ele nos salvou. Então, já que nós somos fracos, nós estamos cheios do pecado, nós precisamos receber esse perdão dos pecados diante do Senhor. Essa misericórdia. É por isso que o Senhor, até nos dias de hoje, Ele manifesta a sua misericórdia para nós. Então o Senhor, Ele manifesta a sua misericórdia para as pessoas que são misericordiosas. Nós, pela graça do Senhor, recebemos a salvação. E nós temos a paz, nós temos o descanso. O Senhor não nos permitiu isso para nós guardarmos somente para nós, mas sim para que nós possamos compartilhar com os próximos. É por isso que o Senhor Ele nos permitiu primeiro. Então realmente como faz realmente jorrar a água da vida em vós. Então realmente precisa jorrar essa água da vida de mim para as outras pessoas. Então essa é a graça do Senhor. Então agora você terá a misericórdia do Senhor. É você conduzir essa graça do Senhor. Você pregar esse evangelho do Senhor. É você salvar esse espírito.
Quer dizer que você está levando esse amor do Senhor, a misericórdia do Senhor para a próxima pessoa. No mundo existem muitas pessoas que são muito coitadas. Órfãos que não têm pais. Realmente é muito coitado quando olhamos para eles. Realmente pessoas muito pobres que não têm o que comer porque são pobres. São muito coitados olhando para a vida deles. Se olharmos outras pessoas que estão com alguma doença para a morte, é muito coitado olhando para a vida deles. Outra pessoa realmente coitada que não tem casa, ela dormir no meio da rua. Realmente é muito coitado. Existem muitas pessoas coitadas em vários lugares. Mesmo que viva bem carnalmente, tem pessoas que espiritualmente estão perdidas. Então, mesmo que morra hoje à noite, ele vai para o inferno eterno. Uma pessoa que irá receber o sofrimento no inferno. Então, realmente, como essa pessoa ela é tão coitada? Essa pessoa é uma pessoa realmente que precisa mais graça do que qualquer outra pessoa no mundo. E é por isso que para essas pessoas é necessária a misericórdia do Senhor, a graça, o amor que o Senhor tem por eles, para que eles possam ouvir o Evangelho e possam receber a salvação. A misericórdia é conhecer esse amor, esse trabalho do Senhor. Então assim todos podem se tornar pessoas amadas, pessoas felizes como nós. Então você receber o perdão dos pecados. Quer dizer que isso é você ter recebido a misericórdia, a maior felicidade de todas. Então o Senhor, realmente ele já disse em Mateus, de Mateus, realmente o Senhor, ele está permitindo a sua graça para nós. Nós somos como ovelhas sem dono, perdidos. Nós podemos ver o povo de Israel, que eles eram um povo escolhido pelo Senhor Deus. Eles têm sacerdotes, eles têm profetas, eles têm os servos do Senhor, eles têm vários professores, mestres. Mas eles não são pastores, eles não são condutores que podem alimentar, que podem salvar esse povo. Então, assim como a palavra que não alimentou, mas realmente somente conduziu à força essas ovelhas. Então, da mesma maneira, eles são como ovelhas sem pastor que estão realmente desgarrados, perdidos. Então, o Senhor ele teve misericórdia por eles. Então, o Senhor teve pena deles. E é por isso que ao ver do Senhor, realmente nós precisamos ter esse mesmo olhar do Senhor. Então é somente olhando para as pessoas do mundo e ficar ali se arrependendo? Não. Quando nós olhamos para todas as pessoas do mundo, o Senhor ele tem misericórdia de todas as pessoas do mundo. Então, através desse coração de misericórdia, nós todos também precisamos ter de igual maneira. Como o Senhor ele consegue ver o mundo de tal maneira, nós também precisamos conseguir ver desta maneira do Senhor. Então, quando nós olhamos para o cristianismo, ele está no auge no momento. Tem muitas denominações, existem muitas igrejas, existem muitos pastores, existem muitos padres. Mas quem é que pode verdadeiramente conduzir, pode vestir, pode alimentar? Realmente é muito difícil encontrar. São muitas pessoas que dizem que acreditam, mas as pessoas que verdadeiramente nasceram de novo, é muito pouco. O próprio Senhor Jesus disse dessa maneira. Disse que era pouco o número. Realmente são muitos que querem ir para o reino de Deus, mas são muito poucos aqueles que entram em comparação daqueles que querem. Quer dizer que há uma pessoa dentre centenas, uma pessoa dentre milhares, uma pessoa dentre centenas de milhares. Então isso não é algo surpreendente. E é por isso que nós, com essa misericórdia do Senhor, nós todos precisamos ajudar o próximo para que possa receber a salvação. Nossos familiares que ainda não receberam a salvação, nossos amigos, e não somente eles, mas todas as pessoas que não têm nenhuma relação comigo, as pessoas do mundo, todas elas são pessoas coitadas diante do Senhor Deus. Da mesma maneira como o Senhor ele olha para este mundo, se nós conseguimos olhar de igual maneira, por conta desse Covid-19,
Realmente nós ficamos olhando, tantas pessoas morreram, teve um acidente de trânsito, muitas pessoas morreram por conta de um acidente. Então nós pensamos, coitado, que pena. Então mais do que você ter a pena por conta da carne, você precisa ter a pena por conta do Espírito. Você precisa pensar que todas as pessoas estão indo para o inferno. Como é tão coitado essas pessoas? Então já está decidido para que os homens eles morram uma única vez. E após a morte eles vão para o inferno para receber o sofrimento eterno. A morte não é o fim. O maior problema é após a morte. Se nós não tivermos misericórdia por essas pessoas, quem é que pode fazer a justiça? Então nós precisamos fazer o trabalho de salvar o espírito dessas pessoas. E também a pessoa que seja como um inimigo para você. Você precisa ter misericórdia das pessoas. Misericórdia daquele espírito. Porque quando nós éramos inimigos do Senhor, Ele morreu por nós. Então quando nós olhamos para as pessoas que fizeram algo mal para nós, nós falamos, eu gostaria que aquela pessoa vá para o inferno. Mas esse não é o coração do Senhor. O coração do Senhor é de que, eu gostaria que aquela pessoa também recebesse a salvação. É por esse coração de ter a misericórdia. O coração de ter a misericórdia como o Senhor para com todas as pessoas. Então esse amor precisa ser pregado para todas as pessoas. Em Mateus capítulo 10 em diante, nós podemos ver o Senhor Ele dando várias palavras como parábola. Ele disse que um homem, ele partindo de Jerusalém, ele foi descendo para Jericó e ele realmente se encontrou com os malfeitores e ele perdeu muito dos seus bens e ficou quase morto. Então, Jerusalém é um lugar da cidade de Deus, é um lugar justo. E ir para Jericó é um lugar onde tem pecado. Então quer dizer que ele está saindo realmente do lugar onde tem a justiça, onde tem o amor, onde tem realmente a paz do Senhor, indo para Jericó, que é um lugar cheio de pecado, que não tem Deus. Então eu já caminhei, eu já viajei e subi 2 vezes, desci lá de Jerusalém para Jericó e subi também. E eu vi que haviam muitos acontecimentos de que muitos malfeitores vinham e roubavam a roupa, roubavam tudo, que é o comerciante, as pessoas desciam de Jerusalém para Jericó e eles perdiam tudo que tinham, ou eles podiam até morrer. E isso acontecia e pode acontecer hoje também. Então aquela pessoa está totalmente ferida, sem nada a poder fazer, então ele fala, estou morrendo. Mas de repente começou a passar um sacerdote ali. Então é um sacerdote que estava indo para Jericó. E olhando para aquela pessoa, ele teve pena. Mas ele só teve pena e passou. Ele só falou, nossa, coitado. Coitado, que pena. E pronto, acabou. Fala, nossa, como é que pode acontecer uma coisa dessa? E deixou. E o Levítico. Então o homem que se encontrou com os malfeitores, olhando para o sacerdote, disse, se o sacerdote não me salvar, quem é que vai poder me salvar? Ele só passou. Mas ele deve ter passado porque ele é um homem muito justo. E depois ele viu o Levítico. O Levítico é uma pessoa bem apressada, uma pessoa fazendo um trabalho, é uma pessoa que faz um trabalho voluntário dentro do templo do Senhor. Então ele olha e fala, aquela pessoa com certeza há de me salvar. Aquela pessoa vai ter misericórdia de mim. Mas aquela pessoa, ela teve misericórdia, ela teve pena, mas só passou, não ajudou. Porque ela falou, nossa, se eu ajudar aquela pessoa, pode ser que eu também aconteça um grande problema comigo. Por isso que ele só passou de largo. E o terceiro. Passou um homem samaritano que estava viajando. E ele viu aquele homem ali. E ele teve pena dele. E passou o vinho e o azeite nas feridas dele. Realmente cuidou e levou para a estalagem. E ele disse para o dono da estalagem para cuidar deste homem. Então, porque esse homem, ele tinha conseguido se safar. A vida dele estava realmente a salva, mas ele estava no fio. Realmente precisava receber o cuidado durante vários dias. É por isso que deu 2 denários. Dizendo, por favor, cuide bem dessa pessoa até que eu retorne.
Então, caso realmente necessite mais, eu irei pagar quando eu voltar da minha viagem. Então, ele fez esse pedido. Então, esse bom samaritano, ele representa o Senhor Jesus. Então, um homem que se encontrou com o malfeitor. E ele é um judeu. Então, aquele que desceu de Jerusalém se encontrou com os malfeitores. Nem o sacerdote, nem o levítico os ajudaram. Mas o samaritano, realmente que era considerado como animais pelos judeus. Porque antigamente eles eram realmente miscigenados por conta que no tempo de quando a Síria dominou sobre Israel e eles eram realmente o povo judeu que se misturaram com os estrangeiros. É por isso que os judeus eles realmente consideram os homens samaritanos como animais. E os samaritanos pensam o povo judeu como inimigos e eles não querem realmente se relacionarem. É por isso que eles olhavam para o Senhor Jesus e chamavam o Senhor Jesus de samaritano. Dizer que o Senhor Jesus ele era amaldiçoado. Os judeus odiavam o Senhor, eles desprezavam o Senhor. Eles chamavam aquele Senhor de samaritano, mas esse Senhor era o Salvador deles. Então quer dizer que o azeite, o vinho representa o sangue. Era a alimentação preciosa naquele tempo das pessoas, mas também era utilizado para tratamento em questões de urgência. Então o vinho eles usavam para poder realmente fazer a higienização da ferida. O azeite realmente poderia ajudar para que pudesse realmente servir para cuidar melhor da ferida, para que pudesse ajudar na cicatrização esse óleo. Então quer dizer que nós podemos ver como realmente o sangue do Senhor. Realmente nós precisamos ser o quê? Nascidos de novo, nós precisamos ser justificados através do sangue do Senhor Jesus. Então a pessoa que recebeu a salvação representa esse formato. Mas essa pessoa, realmente ele mesmo tendo recebido a salvação, ele tem o que? Um grande ferimento. Ele está realmente totalmente acabado ainda. É por isso que o Senhor ele deixa esse homem dentro da igreja, para que ele possa ser cuidado dentro da igreja. Quer dizer que quem cuida é o Espírito Santo. E a estalagem representa a igreja. É por isso que o Senhor ele nos deixa dentro da igreja. E após nós recebemos a salvação, o Senhor continuamente nos permite a graça, porque nós necessitamos. É por isso que Ele nos perdoa e Ele nos renova todos os momentos. Para que assim, os nossos ferimentos por conta do pecado possam ser curados por completo. Até que o Senhor que nos salvou, Ele retorne. Até que o Senhor, Ele retorne. Então a pessoa que morreu, Ele ter ressuscitado. Agora não é essa pessoa realmente estar somente melhor em carne, mas o Senhor agora ele cura essa pessoa e o Senhor deseja voltar e ver aquela pessoa bem. É por isso que o Senhor que nos salvou, ele há de retornar para essa terra. É por isso que o Senhor ele retornará agora sem ter nenhuma relação com o pecado, somente para nos buscar. É por isso que nós precisamos desejar e esperar pelo Senhor Deus. Então, aquele intérprete da lei, ele perguntou para o Senhor Jesus, dizendo, então quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo, Senhor? Então o Senhor falou, quem é que fez bem entre aqueles três? O fariseu, o levita, ou o samaritano? Ele falou, quem teve misericórdia, o Senhor disse, dize bem, vai e faz o mesmo. Então se você recebeu a graça do Senhor, você recebeu a salvação do Senhor, você também precisa ir e fazer esse trabalho. Você precisa buscar esses espíritos coitados, perdidos, para ajudar para que eles possam receber a salvação. Assim como me foi feito pelo Senhor. Eu preciso fazer. Uma pessoa que não tem misericórdia, uma pessoa que não deseja ajudar essa próxima pessoa, é uma pessoa que nunca recebeu a misericórdia do Senhor. Como que uma pessoa que recebeu a misericórdia do Senhor não tem o coração de dar a misericórdia, ter a misericórdia pelos outros? Após nós recebemos a salvação, nós temos o coração natural de querer salvar os outros pecadores, mais do que qualquer outra coisa.
Se olharmos para Pedro e João, então eles olharam para aquele coxo de nascença na frente do templo, que estava esmolando, tão coitado. Então ele disse: olhem para mim. Ele ficou olhando e esperando para receber ouro ou prata, mas o que Pedro disse? Não tenho nem ouro nem prata. Eu não tenho dinheiro, mas eu te dou o que eu tenho. Então levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. E ele levantou na hora. Então, o que era necessário para aquele coxo de nascença? Era receber algumas moedas para o almoço dele? Não, ele se tornou mendigo porque ele era coxo. Mas se ele não fosse coxo, ele poderia andar, ele poderia trabalhar. Então o que ele mais precisava era levantar, era andar. Então nós não temos muitas forças para ajudar as pessoas com as coisas do mundo. O que é que nós temos? Que é o nome do Senhor Jesus. Nós podemos dizer para as pessoas do mundo dizendo: recebam isso, que é o nome do Senhor Jesus. Já que nós recebemos de graça, nós podemos dar de graça, mas nós não conseguimos nem fazer isso. E é por isso que através dessa grande misericórdia do Senhor, nós pregamos tudo isso para o Senhor. Então o Senhor, Ele permitir essa graça para que nós possamos receber a salvação. Isso é a vontade do Senhor. Esse é o trabalho que nós devemos fazer. Quando o Senhor Ele subiu aos céus, a última palavra que Ele disse, Marcos capítulo 10, versículo 16 em diante, o Senhor Ele disse para todos irem até todas as nações para pregar o Evangelho, para todas as pessoas do mundo. Precisa pregar o Evangelho para elas. O Evangelho tem o poder de salvar qualquer tipo de pecador. A palavra de João disse que realmente o Evangelho tem o poder, é o dom de Deus para salvar qualquer pecador. Então se a pessoa ouvir e acreditar, então ele pode receber a salvação. Então como é que nós podemos deixar de pregar? É por isso que em Provérbios capítulo 24, versículo 11, 12 em diante, então realmente nós não podemos deixar uma pessoa que está sendo levada para a morte. Então todas as pessoas estão vivendo presas por conta do diabo, por conta do pecado, e indo para o inferno. Então agora, se passar um pouquinho de tempo, as pessoas elas vão morrer, elas vão ser levadas para a morte. Então, mas o Senhor Ele está dizendo para não deixar essas pessoas irem assim. Então a pessoa que agora sofreu um acidente de carro, ela vai morrer. Mas outras pessoas falam: ah, eu tenho um trabalho, eu estou ocupado, e deixar. Realmente está errado. Você precisa ajudar aquela pessoa. Realmente, se existem pessoas que matam sem pensar em outra coisa sobre a relação à vida das outras pessoas, nós precisamos ter a misericórdia. Nós precisamos olhar para aquelas pessoas. Quando nós olhamos para o Covid-19, nós podemos ver médicos, enfermeiros, como eles sofrem, como eles realmente se esforçam tanto para tentar salvar mais uma pessoa ali na sala de emergência. Nós podemos ver quando acontece um terremoto ou acontece uma grande explosão, nós podemos ver muitas pessoas presas ali e socorristas vão para salvá-los durante vários dias sem desistir, para tentar salvar mais uma vida. Porque o país todo, eles realmente se alegram porque conseguiu socorrer mais a vida de mais uma pessoa. Então isso é muito precioso. Mas salvar um pecador que iria para o inferno. Então isso realmente é de você cantar, louvar diante do Senhor. Porque isso é um grande trabalho do Senhor. Porque o Senhor Ele se agrada desse trabalho junto conosco. Então o Senhor Ele está dizendo para não deixar. O Senhor Ele está dizendo, já que nós não sabemos o que fazemos, realmente já que eu que guardo meu coração, como é que não saberá? Então, realmente o Senhor Ele sabe todo esse trabalho, realmente conforme a ação que eu tenho feito, que o Senhor que está observando meu coração, Ele há de me retribuir. Então, mas outras pessoas falam, mentindo, dizendo, ah, eu não sabia. Se uma pessoa que recebeu a salvação sabe, claro que sabe. Então, quem realmente está vendo, observando nosso coração, não saberá. Então, quem guarda os corações, o Espírito realmente não saberá. Então, quer dizer que todas aquelas pessoas que estão indo para o inferno, você fazer a maior bondade que existe no mundo é salvar esse espírito das pessoas, é levar eles para o céu. Mas você mesmo sabendo fazer o bem e não faz, isso é pecado diante do Senhor.
É por isso que hoje nós, enquanto estamos aqui para pregar o Evangelho, nós olhamos para muitas pessoas no mundo. Nós estamos pregando o Evangelho para essas pessoas. O Senhor deseja o altruísmo, o nosso sacrifício, seja o nosso tempo, os nossos bens. Tudo isso o Senhor deseja que nós possamos realmente usar para servir ao próximo. É isso que o Senhor deseja. Então parece que o nosso Evangelho foi pregado para todas as pessoas. Então quer dizer que agora o Senhor permitiu essa graça para nós, realmente para todas as pessoas receberem a salvação, mas as pessoas não sabem, e nós estamos sabendo. Então realmente dê tempo ou não dê. Mesmo que estejamos em um ambiente bom ou não, um lugar difícil ou não, nós precisamos pregar o Evangelho. Tá? Assim como aquele pedido, aquele desejo do apóstolo Paulo, como desejo do Senhor. Realmente mais do que qualquer outra coisa importante desse mundo especial, seja o poder político, seja o poder da ciência, seja o desenvolvimento da arte ou da cultura. Então mais do que qualquer coisa, dinheiro, poder, não pode resolver esses problemas. Então não tem como dar esse coração. Então o Senhor, Ele permite a graça para nós, para dentro das nossas vidas, para que nós possamos receber essa misericórdia para recebermos o verdadeiro amor. Sem essa misericórdia, não tem como receber o amor do Senhor. Uma pessoa, quando recebe a misericórdia do Senhor, é a pessoa mais feliz do mundo. É a pessoa que se tornou filho do Senhor Deus, recebeu a salvação do seu Espírito. É a pessoa que tem a paz, é a pessoa que recebeu a salvação diante do Senhor. Então, como existe algo maior do que essa graça que podemos receber diante do Senhor? Então, o Senhor, Ele está dizendo para nós termos misericórdia. Sermos misericordiosos. O que isso significa? Então, quer dizer que uma pessoa fraca, tem uma pessoa que é fraca dentro da igreja, tem uma pessoa que tem a fé muito pequena dentro da igreja, uma pessoa que é muito fraca em todos os aspectos dentro da igreja, uma pessoa coitada ainda em sua vivência espiritual. Um irmão ou irmã que está no meio do sofrimento, você terá misericórdia, você terá pena no coração deles. Vamos procurar a palavra de Jó, capítulo 6. Logo à frente de Salmos, nós temos Jó. Jó, capítulo 6. Nós iremos ver o versículo 14 e 15. Jó, capítulo 6, versículo 14 e 15. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, aleivosamente me trataram, como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam. Então, se olharmos o Jó, ele é um homem que servia muito bem ao Senhor Deus. E o Senhor ele permitiu a dor para a vida de Jó, para testar a vida dele. E os 7 irmãos e irmãs, os filhos que ele tinha, realmente morreram. Aquela grande herança que ele tinha, tudo ele perdeu. Jó, ele ficou totalmente adoecido. Agora ele está realmente sofrendo. E ele está ali com pedaços de telha realmente coçando o seu próprio corpo. Os amigos ouviram aquela notícia e ficaram calados durante vários tempos, somente olhando para ele com ele. E depois, passando o tempo, falou para ele, falando: você já viu alguém fracassar sem pecado? Você já viu alguma pessoa realmente receber o castigo sem ter pecado? Então você deve ter feito algo mal. Você deve ter feito algo contra o Senhor. Então os amigos que vieram para ele, vieram para consolar, não vieram para consolar, não vieram para passar um remédio. Falam tudo de palavras boas, mas são palavras do quê? O que Jó disse para eles? Falou: vocês estão dizendo coisas que não prestam. Então não vieram como médico. Até mesmo como o médico que não consegue curar. Veio para fazer nada. Parece que quer ajudar. Então, mas são pessoas que dão mais dor, mais sofrimento a ele.
Até agora é uma pessoa realmente que está totalmente cansada. Está no meio desse sofrimento todo. Como é que ele pode servir ao Senhor? Não tem como. Então realmente não tem o coração de ter misericórdia, somente palavras, somente para repreender a vida de Jó. Então se olharmos, meus irmãos, aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. Isso quer dizer que todos os peixes que estavam ali dentro vão morrer no inverno. Então se nós formos ali, alguém pode ir lá e ajudar aquela plantação, aquele ribeiro que está tampado, mas ninguém ajuda em nada, só deixa, é por isso que secou. É por isso que da mesma maneira, realmente vocês vieram não para me ajudar. Vocês somente vieram para aumentar a minha dor, o meu sofrimento. Então, ao que está aflito, deve o amigo mostrar compaixão. É por isso que se olharmos em Jó, capítulo 6, ele disse: amigos, realmente tenham compaixão de mim. Tenham compaixão de mim. Então, quando olham para os irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades, então tem algumas pessoas que falam: ah, será que essa pessoa ela está cheia do pecado, é por isso que ela está sofrendo? Meu Deus, não, não é assim. Nós precisamos consolar, nós precisamos permitir coragem, precisamos ajudar. Então, como Salmo 103, realmente como Pai, Ele tem misericórdia pelo seu Filho. Então, o Senhor, Ele tem misericórdia por aquele que teme e serve ao Senhor. Então, os pais, eles têm pena dos filhos, têm compaixão, misericórdia, quando eles estão adoecidos, quando eles estão perdidos, quando eles não têm nada. Será que os pais os abandonam desse jeito? Então realmente os pais, como têm misericórdia pelos seus filhos, realmente o Senhor Ele tem misericórdia por nós quando nós estamos no sofrimento, quando nós estamos na dor, quando nós estávamos pobres. Da mesma maneira como o Senhor Ele tem misericórdia de nós, nós precisamos ter este mesmo coração. Então o Senhor Ele sempre tem misericórdia de nós. Então se olharmos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, realmente o Senhor, Ele disse para nós sustentarmos os fracos. Então os irmãos que receberam a salvação, tem pessoas que têm o coração fraco, que não têm força no coração. Aqueles que estão perdidos, aqueles que são órfãos, precisam de uma ajuda, precisa de alguém para realmente socorrê-los. Você não pode somente falar: ah, eu não sei de nada, e deixar. Se olharmos a palavra de Judas capítulo 2, nós podemos ver que ele disse para nós termos misericórdia por todos os que têm a fé fraca, todos aqueles que têm alguma desconfiança no coração. Então não é só falar: ah, ele recebeu a salvação já faz muito tempo, mas por que ele vive assim? Não é assim, é ter misericórdia pelo próximo. Então esse coração de ter misericórdia do Senhor Deus. Então quer dizer que essa grande misericórdia do Senhor, de amar, de ter pena, de compaixão pelas pessoas, como o coração de Cristo, de amar. Então uma pessoa que tem a misericórdia diante do Senhor, da mesma maneira. E é por isso que se nós olharmos uma pessoa que faz o mal, realmente o Senhor, Ele disse que existe a misericórdia que faz para essas pessoas. Como em Efésios capítulo 4, o Senhor Ele diz: realmente nós precisamos amar-nos uns aos outros, perdoando-nos, realmente aguentando firmes uns aos outros, como o Senhor Ele tem feito por nós. Então agora ter a paciência, ter a compaixão pelo próximo. Então realmente tendo cuidado pelos outros. Então, como o Senhor Ele nos perdoou, nós também precisamos fazer o mesmo. Como o Senhor Ele nos perdoou, nós também precisamos ter o coração de perdoar um ao outro. Então, você não ter um coração de perdoar, então você ter o coração de odiar, de não gostar, de sempre estar longe. Então, esse é o maior pecado do que ele errar diante do Senhor Deus. Você ter um coração de não conseguir perdoar.
Então, realmente, qualquer tipo de dor, qualquer tipo de realmente pecado o seu irmão tenha cometido para você, perdoe-o. Porque assim o Pai que está nos céus vos perdoará também. Então quer dizer que o Senhor, Ele realmente disse para perdoar a todos, qualquer irmão que tenha errado para contigo. Porque assim o Senhor, Ele irá nos perdoar. Então quer dizer que quanto pecado que nós recebemos perdão diante do Senhor. Tá? Ainda continuamente nós somos pessoas que precisamos receber esse perdão. Então se é uma pessoa que tem o coração de não conseguir perdoar, então realmente será que ele pode falar, Senhor, por favor, perdoe meus pecados? Não tem como, se ele nem vive assim. Então o próprio Senhor Jesus ensinou, realmente perdoa os nossos pecados como nós temos perdoados daqueles que têm nos afligido. Da mesma maneira, o que isso quer dizer? Então nós temos muito mais pecados que temos cometidos do que realmente temos para perdoar. É por isso que nós precisamos perdoar. Porque nós, realmente, como o Senhor realmente vai perdoar, realmente nós perdoamos os pecados dos outros, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Então realmente nós não podemos pedir para o Senhor perdoar nossos pecados se nós não perdoamos o próximo. Então o Senhor, Ele disse que Ele não iria perdoar se nós não perdoarmos aos próximos. Então nós precisamos ter o coração de perdoar. Nós precisamos ter o coração de misericórdia para com o próximo. Como em Mateus capítulo 18, versículo 34 em diante, nós podemos ver que também um rei, que ele olhando para aqueles que estavam realmente devendo a ele, tinha um homem que devia a ele 10.000 talentos. E ele disse para prendê-lo, colocar na prisão. E aquele servo disse, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, eu irei pagar. E ele falou, como é que você vai pagar? Então o rei, olhando para a vida daquela pessoa, falou, nossa, ele é tão coitado, ele não consegue nem pagar. Então será que eu coloco ele na prisão? Não, vou ter misericórdia. Tá bom, ele realmente fez com que nada disso tivesse acontecido. Perdoou os pecados dele, a dívida dele. Tá, uma pessoa que recebeu o perdão de 10.000 talentos, ele encontrou um co-subordinado dele, que devia a ele realmente 100 denários. E disse para ele, paga o meu denário. Então ele disse, por favor, espere, eu irei pagar, tenha paciência. Ser misericordioso, mas ele falou, não, se você não pagar, eu vou te prender. E prendeu ele. E as pessoas que viram isso foram lá e contaram para o rei. Então o Senhor, Ele perdoou todo aquela dívida, o pecado que ele tinha, mas ele foi e prendeu aquela pessoa só por conta daquela pequena dívida que ele tinha. É por isso que o rei foi e mandou prendê-lo. Então da mesma maneira, ele dizendo essa palavra, ele nos contou. Realmente para todos nós. Se nós não conseguimos perdoar a qualquer outro irmão, de igual maneira o Pai também vos fará de igual forma. Então você está devendo 10.000 talentos. Então se nós contarmos 10.000 talentos, convertendo nosso dinheiro atualmente, então acredito que deve passar de uns 40 milhões de reais. É muito, muito caro. Como é que uma pessoa pobre pode pagar isso? Não tem como pagar, é muito, muito dinheiro. Uma pessoa que tem 100 denários é muito, muito dinheiro. Porque um denário é um dia de trabalho. Então, se é uma pessoa que ele consegue receber de um mês, se ele recebeu 100 denários, é muito grande. Mas uma pessoa que é 10.000 denários recebeu esse perdão, quitou essa sua dívida, então ele precisava perdoar os 100 denários, mas ele não consegue nem fazer isso. Então quer dizer que nós éramos pecadores imundos, que recebemos o perdão dos pecados tão grande que nós não merecíamos receber. Quer dizer que o Senhor, Ele carregou todos esses pecados e jogou para a profundeza do mar, para onde Ele não consegue ver. Mas porque alguém fez um pouquinho de mal por mim, eu não consigo perdoar? Eu não consigo perdoar de jeito nenhum isso. Então o Senhor, Ele também disse que também não irá perdoar. Então o Senhor Jesus, Ele foi morto, crucificado na cruz.
E ele orou por todas aquelas pessoas que estavam zombando, rindo do Senhor Jesus. Ele disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. O Senhor, ele orou por aquelas pessoas. Ele orou pelos inimigos. Se olharmos para Estevão, Estevão era aquele que pregava o evangelho. Os judeus queriam matá-lo, rangindo os dentes, e o apedrejaram e mataram. Realmente acertaram a pedra na cabeça, estouraram o sangue em todas as partes do corpo. Ele saindo, derramando sangue por todas as partes. E ele orou dizendo: Senhor Jesus, faça não cair o pecado deles para eles. E realmente morreu. Então, realmente ele recebendo todas aquelas pedradas, ele sendo totalmente, realmente sofrendo, morrendo daquele jeito, e ele fez daquele jeito, orando diante do Senhor. Isso não foi Estevão, isso foi o Senhor, Cristo que estava dentro dele. Então, Cristo que estava dentro dele fez com que ele pudesse orar a mesma oração. Como é que nós podemos amar o inimigo? Como é que nós podemos orar pelo inimigo? Então nós recebemos o perdão dos nossos pecados. O Senhor, ele está dentro de nós. Então é por isso que nós todos conseguimos o perdão dos nossos pecados. É por isso que nós podemos fazer o mesmo. E também existe o perdão que você faz para com os pobres. Então temos irmãos e irmãs que são pobres. Como em Tiago capítulo 2, que é o versículo 12, 15 em diante, nós podemos ver que realmente dentre vós existe uma pessoa que está vestindo uma roupa boa, que seja como rico, e falar: ah, senta-se nessa cadeira boa. E se entra uma pessoa com roupa pobre, não parece que está muito arrumado, eu falo: ah, não importa se ele está em pé ou sentado. Então vocês desprezam os pobres. Então o Senhor, ele chama os pobres. O Senhor é aquele que permitiu os pobres para que possam ter o seu reino como herança, mas vocês desprezaram os pobres. Então, olhando toda aquela coisa para uma pessoa que é uma pobre, então você realmente ficar diferenciando, você fazer preconceito, você fazer uma discriminação. Então você é uma pessoa que está olhando para o pobre e você está discriminando ela. Se você receber essa graça do Senhor, você está desprezando a vida dela. Então o Senhor está dizendo que não deve ser feito isso. Se olharmos em 1 João capítulo 4, até o versículo 19, no início do versículo até o versículo 19, nós podemos ver que realmente tendo recebido esse amor do Senhor, a graça do Senhor. O Senhor, ele morreu por nós porque ele nos amou, então nós amamos os irmãos também é algo necessário. Então nós largamos, perdemos nossa vida pelos irmãos, isso é normal que aconteça. Mas o irmão e irmã, estando nu, ele não tem a comida do dia. Você não ajudar ele. Como é que você pode dizer que tem o amor do Senhor dentro de si? Então não é para amar os irmãos e irmãs somente pela boca e pela língua, mas é para amar pela verdadeira ação. Então, se você olha para o irmão ou irmã que são pobres, não é somente pelas palavras, é pela ação e por verdade. Então nós precisamos manifestar nosso coração. Então nós realmente pensarmos nas coisas carnais realmente impede o coração de querer ajudar o próximo. Então, realmente, como é que uma pessoa que não tem essa misericórdia, que impede o seu coração, vai realmente perder a sua vida pelos próximos? Não é somente pela palavra, não é somente pela língua. Qualquer pessoa pode fazer isso no mundo. Então nós precisamos falar pela ação e pela obra verdadeira. Então uma pessoa que não demonstra por obras não é um verdadeiro amor. Então agora nós todos precisamos ter o coração diante do Senhor. Então nós todos agora, sem nenhuma vergonha diante do Senhor, precisamos nos renovar, nós precisamos amar a esse Senhor. É por isso que em Provérbios capítulo 17, versículo 17, realmente disse que os irmãos são aqueles que consolam os outros, vieram para consolar o próximo. Realmente até no meio, mostrar compaixão até no meio da aflição. Esse é o trabalho que deve ser feito. Se olhamos em Provérbios capítulo 14, também quem tem misericórdia realmente daquele que está no meio da perseguição é aquele que teme e serve ao Senhor.
Então, em Provérbios capítulo 19, versículo 17, que tem a misericórdia do pobre é aquele que demonstra boas obras diante do Senhor. E o Senhor há de retribuir essas obras. Então, todo aquele tempo, quer dizer que o Senhor ele permite a grande graça para nós. Quer dizer que o Senhor ele há de retribuir todo o que nós temos feito. Então, quer dizer que o Senhor ele há de retribuir todo o pecado que nós temos cometido. Então, o Senhor ele ter vindo e ele disse realmente, mesmo que você não ajude os pobres, depois você peça socorro, ninguém há de socorrê-lo. Então, uma pessoa que está pobre, tem o coração gritando, pedindo socorro, nós precisamos conseguir ouvir esse coração do pobre. Nós não podemos tampar nossos ouvidos, porque quando nós estivermos na dificuldade, não há ninguém que irá ouvir o nosso socorro. Então, a primeira igreja que eu preguei o Evangelho, então, era uma cidade um pouco longe de Teku, que era em um lugar chamado Mokpo. Então, claro que era antes de eu receber a salvação. E eu fiquei durante 2 anos evangelizando naquela igreja. Então, naquela cidadezinha, realmente havia um rio que percorria naquela cidade. E o Senhor ele fez uma cabana do lado do rio para viver. Era um senhor de idade. E sempre quando dava fim de ano, os irmãos e irmãs vinham trazer comida, biscoitos para mim, para eu comer. Eu pensava, como é que eu vou comer tudo isso sozinho? E eu peguei muito daquilo que eu tinha recebido de presente e ia para comer, junto com aquele senhor de idade. Que eu antes, quando caminhava pela montanha, eu vi aquele senhor lá e eu falei, que pena, como é que o senhor ele acabou daquele jeito? E eu fui e levei para aquele senhor que morava ali. E depois eu perguntei para as pessoas, eu falei, pessoal, por que vocês não ajudam aquele senhor de idade? Então todas as pessoas começaram a falar, aquela pessoa, aquele idoso, ele era o homem mais rico da cidade aqui. Mas ele era uma pessoa tão mão fechada. Não dava nada, não queria ajudar ninguém. Desprezava muitas pessoas, era muito ignorante. E ele perdeu todos os seus familiares, sua esposa morreu e ele ficou sozinho. E ele perdeu todos os seus bens. E agora ele vive de um jeito tão coitado. Mas ninguém tem pena dele, ninguém tem misericórdia dele porque sabe do passado dele. Que quando ele era jovem, que quando ele era rico, tudo que ele tinha. Agora ele está sendo retribuído. E eu lembrei dessa palavra. Então, enquanto você é rico, se você não ouvir o socorro, você não ouvir o grito, a pedido de ajuda do pobre, então realmente quando eu pedir por socorro, ninguém há de ouvir também. Como em Provérbios capítulo 24, ele diz que nós precisamos ajudar aqueles que estão realmente pedindo socorro. Se nós fingirmos que não vimos, realmente iremos ser amaldiçoados. Então uma pessoa que é coitada, uma pessoa que é pobre, é uma pessoa que precisa receber esse amor do Senhor. Então as pessoas realmente ajudam, mas o Senhor Deus também ajuda. Mas se nós fingirmos que não vimos e esquecemos, e essa pessoa será amaldiçoada diante do Senhor. É por isso que em Gálatas capítulo 6, realmente, se nós estivermos diante do Senhor, toda a bondade que precisava ser feita, nós precisamos fazer. E é por isso. E é por isso que se olharmos em Hebreus capítulo 13, versículo 6. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então o Senhor ele deseja retribuir para todos. Então nós não podemos esquecer disso, essa boa vontade do Senhor. Então realmente nós precisamos lembrar desse proveito que o Senhor quer fazer por todos. Então se nós olharmos em Tiago capítulo 4, versículo 13. Então nós precisamos fazer como aqueles que desejam receber essa misericórdia do Senhor. Nós precisamos vencer o julgamento. Então nós recebemos o perdão dos pecados diante do Senhor. Nós recebemos a misericórdia continuamente e precisamos viver pela misericórdia. Então quando nós somos para diante do Senhor, quando formos receber o julgamento diante do Senhor, que com certeza todas as pessoas irão para o julgamento do Senhor e irá ser manifesto tudo o que os justos têm feito, a sua bondade ou a maldade para receber o julgamento do Senhor.
E não é para ele ir para o inferno, para ele sofrer. Não é isso. Claro que as pessoas que pecaram, elas vão para o inferno para sofrerem, mas há uma pessoa que recebeu a salvação, desde o momento que recebeu a salvação até ir para diante do Senhor, como é que ele viveu? E isso que vai ser levado em conta. É isso que o Senhor ele irá julgar. O Senhor ele irá ver se você viveu pelo Senhor ou não. Se você não viveu pelo Senhor, isso é pecado. Então, é diferente dessa relação, dessa noção de pecado das pessoas do mundo. Então, quando nós recebemos esse julgamento diante do Senhor, então eu consegui perdoar o próximo, ou eu consegui ter misericórdia pelo próximo, e eu ter oferecido a misericórdia para aquelas pessoas. O Senhor, ele irá também dar misericórdia por nós no seu julgamento. Então, realmente, quando uma pessoa faz muita bondade, mesmo que ele tenha pecado um pouco, as pessoas, eles relevam, não é? O pecado daquela pessoa fala, nossa, ele é uma pessoa boa, ele nunca pecou, ele nunca fez isso. Então, eles tentam realmente diminuir a pena da pessoa. Então, da mesma maneira, quando nós estivermos diante do julgamento do Senhor Deus. Então, se eu sou uma pessoa que permitiu a misericórdia pelos próximos, realmente no julgamento do Senhor, o Senhor também terá misericórdia por mim. E é por isso. Então, você ter misericórdia com o próximo. Então, quer dizer que quando nós estivermos diante do juízo do Senhor, o Senhor terá misericórdia para ele, porque misericórdia pode vencer o julgamento. Então quer dizer que nós não teremos medo, mesmo que tenha o julgamento diante do Senhor. Então uma pessoa, ela está diante do Senhor Deus, o Senhor ele tem a misericórdia por essa pessoa. Então a pessoa que tem misericórdia, ele irá receber a misericórdia. Então através do grande amor do Senhor. Uma pessoa que recebeu esse amor do Senhor. É uma pessoa que pode colocar isto em prática. É por isso que em Provérbios, versículo capítulo 22, ele disse que realmente é o mesmo que nós tivemos um alimento, nós conseguimos distribuir para o próximo, para o pobre. Realmente nós tivemos esse mesmo olhar de olhar para os pobres e ajudar. Então quer dizer que nós iremos receber a bênção diante do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, ele olhando para isso, ele há de retribuir para nós. Assim como em palavras de Atos capítulo 20, versículo 35, o apóstolo Paulo havia dito: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então uma pessoa que recebe, existe a felicidade. É uma pessoa que dá, tem a bênção. Porque quando você dá, você pode receber do Senhor. Então eu disse para dar, então você receberá. Então realmente precisa dar para que você possa receber em troca transbordando. Então quando eu der, o Senhor ele há de me retribuir. Ele irá realmente encher, apertar bastante, colocar em cheio para me dar. Então nós precisamos conseguir acreditar nisso também. É por isso que quem tem misericórdia, tem misericórdia. Se olharmos em Atos capítulo 9, versículo 36 ao 42, nós podemos ver que existia uma irmã chamada Tabita. A irmã Tabita, ela ajudava muito os pobres, ela fazia roupa para aqueles que não tinham roupa, ela ajudava os enfermos. Então ela ajudava muitas pessoas na vida dela. Mas Tabita, ela adoeceu e morreu. Então muitas irmãs se juntaram e choraram por ela. E mandaram uma pessoa para bem longe. E chamou o apóstolo Pedro, que estava tão longe, falando: irmão Pedro, por favor, salve a irmã Tabita. E ele veio rapidamente. E as mulheres, as damas ali ao redor dela. Então elas mostraram a roupa que a Tabita tinha feito enquanto estava viva, que a roupa para elas. E ela disse: ela fez tanta coisa boa, ela fez essas roupas, ela costurou por nós. Então Pedro, ele orou diante do Senhor. E a Tabita, ela ressuscitou. Quer dizer que o Senhor retribuiu com a maior graça a vida dela.
Então toda essa misericórdia que nós temos recebido do Senhor, nós precisamos retribuir. Então quem tem misericórdia pelo próximo pode receber a misericórdia do Senhor. Aquele que tem misericórdia pode receber a misericórdia. Quer dizer que essa pessoa pode receber a maior misericórdia do Senhor, mas também quando estiver no dia do juízo do Senhor, ele pode receber a misericórdia do Senhor, e tudo que ele tenha errado pode ser corrigido diante do Senhor. Quer dizer que o Senhor ele há de permitir a misericórdia para essa pessoa. É por isso que quem tem misericórdia, quem é misericordioso pode receber a misericórdia. Então eu espero que todos vocês possam lembrar dessa palavra. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos por conta dos nossos pecados e delitos, o Senhor teve misericórdia por nós. O Senhor nos amou. O Senhor nos permitiu o seu grande amor e fez com que nós, pecadores imundos, pudéssemos ser salvos. O Senhor nos permitiu a graça para que nós possamos entrar no reino do Senhor. Nós agradecemos por toda essa graça tão grandiosa que o Senhor tem nos permitido. Senhor, através desse grande amor que nós temos recebido do Senhor, que nós possamos receber e também possamos divulgar, possamos realmente anunciar para todos aqueles espíritos coitados que ainda não receberam a salvação, para que essas pessoas também elas possam receber a salvação, que nós possamos fazer esse grande trabalho da salvação diante do Senhor. Nossos irmãos e irmãs que estiverem no meio da dificuldade, que estiverem no meio da tribulação, aqueles que tiverem pecado contra mim, que eu possa ter o coração de misericórdia para com eles, que nós todos possamos ter a misericórdia para eles e possamos realmente ser misericordiosos para receber uma maior bênção diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos ajudar dessa maneira e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.